por isso que eu estou falando, é emoção. Ministro, o engenheiro Eduardo, presidente da CES, arquiteto Roberto, organizador desse encontro, vereadora Sônia, defensora das coisas boas dessa cidade, deputado Paulo Ramos, oficial da Polícia Militar, querido amigo, Coronel Coni, quem tive a honra de tê-lo como chefe de seção de Estado-Maior quando eu fui comandante-geral da corporação, senhora vice-presidente da CES, senhor Coronel Orlando, senhor Coronel Zé Maria, senhor vereador, senhoras e senhores, vou tomar um pouquinho mais de tempo. Como ex-comandante-geral da corporação, não posso, em meia dúzia de palavras, expressar a indignação que tenho no meu peito desde o primeiro momento que eu vi que o quartel da Polícia Militar, o quartel dos Barões, o quase bicentenário, palácio das decisões de segurança pública do nosso Estado e de nosso país, que durante muitos anos foi o centro da segurança pública do país, como o Distrito Federal, pudesse vir a ser derrubado. Já me perguntaram muitas vezes, desde quando eu iniciei com o Coronel Belo, nosso digníssimo presidente do Clube dos Oficiais, por que o quartel-general, com tantos anos de existência, nunca foi tombado? A resposta é simples. Porque o militar, embora vítima de muito preconceito, ainda traz dentro de si uma certa dose de ingenuidade. Nós nunca imaginávamos que alguém um dia pudesse quebrar este tabu na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nunca em 204 anos ninguém teve coragem de um ato de desrespeito tão grande que é o de vender a nossa casa. Então por isso nós nunca nos preocupamos em tombar. Por isso estamos aos trancos e barrancos tentando tombar através do deputado Paulo Ramos, embora não seja a solução final, mas ajuda, conforme disse a nossa vereadora Sônia, e através do vereador Carlos Calhau. Então vou tomar um pouquinho mais de tempo. Em primeiro lugar, desfazer dois conceitos errôneos que eles têm usado para poder tumultuar um pouco a cabeça das pessoas. Quartel-general não é quartel do general, onde um general fica sentado na sua cadeira, cheio de mordomias a determinar ordens aos seus subordinados. Quartel-general é quartel geral, quartel central, de onde um grupo de oficiais com uma idade um pouquinho mais avançada e uma experiência um pouco mais adquirida, planejam, organizam, comandam, controlam e controlam todas as decisões, todo o processo decisório que existe na área da segurança pública do nosso Estado. Dali a importância daquela casa, da importância daquele edifício. Segundo conceito errado, desaqüartelamento. Desaqüartelamento é ou deixa de ser questão de gerência. Pessoas com um pouco mais de capacidade de colocar policiais nas ruas, administrados por um número menor de policiais, que chamamos de atividade meio, consegue um desaqüartelamento mais eficiente ou menos eficiente. Mais homens na rua, administrado por menos homens na retaguarda. São oficiais competentes. Oficiais que não são competentes, cada vez mais colocam gordura na retaguarda e menos homens na rua. Então, desaqüartelamento não é destruir quartel, não é destruir sede, não é destruir prédio, mas estão tumultuando a cabeça das pessoas. O militar tem por formação, na elaboração da sua argumentação, um pouco de análise crítica, como tem um engenheiro, como tem um arquiteto. Aprende a pensar desta maneira. Por isso,
Vou começar com a seguinte pergunta. Qual é a lógica da venda do quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Não é a lógica da modernidade, pois se fosse, seria demolido o quartel-general atual e construído no mesmo local um prédio moderno, funcional e inteligente. 2. Não é a lógica do desaquartelamento, pois a polícia sem base é a polícia propícia a aderir ao movimento dos sem quartel. Pois a polícia sem quartel daria margem à política de governo da dessecretarização, da desdelegalização, da desbombeirização, da dessequequização, da desprocurização, da descamarização, enfim, da desestetização. Isto é, nenhum serviço público mais necessitaria de sede. Desta forma, estas poderiam ser vendidas assodadamente e gulosamente, implantando-se de vez a escola peripatética de administração. Mas como tal fato só está a envolver a Polícia Militar, cabe a pergunta: por que só o PM tem que perder sua casa? 3. Não é a lógica do mimetismo, ao se tentar copiar as civilizações ditas mais modernas, pois nós, em nossas viagens de estudo, de polícia comparada, podemos visitar, inspecionar, fotografar e filmar o quartel-general da famosa polícia francesa. É um quarteirão. Da Scotland Yard, é um quarteirão. Da polícia fardada alemã, são 2 quarteirões. Dos carabineiros do Chile e da Itália, grandes quartéis. Da polícia de Nova York, majestosa construção, a render homenagem àqueles que ali trabalham. Enfim, todas as polícias do dito primeiro mundo e aquelas que tivemos oportunidade de visitar no Cone Sul possuem dignas instalações para seus quartéis generais. É mentira que o tamanho do quartel absorve maior ou menor quantidade de policiais na administração. Depende da competência do chefe, depende da competência do administrador. Estão enganando o povo. 4. Não é a lógica das forças assemelhadas de terra, a exemplo do nosso glorioso co-irmão, o Exército Brasileiro, que ao longo de sua existência teve e terá sempre alguns de seus quartéis fechados, vendidos ou doados. É que nesse caso, o seu inimigo é diferente, dada a sua missão. Desta forma, hoje, ele está na Amazônia. É lá que nos dias de hoje o Brasil corre risco em sua integridade territorial e, consequentemente, soberania nacional. É para lá, portanto, que seus quartéis têm se deslocado. Não é o nosso caso, porquanto o nosso inimigo, o adversário, o criminoso, o traficante de droga, o portador de fuzis, pistolas e granadas, os batedores de carteira, os homicidas, os ventanistas, efetivos e potenciais, podem surgir a qualquer hora e em qualquer parte do nosso território do Estado do Rio. Daí a necessidade de mantermos nossas bases operacionais, quartéis, onde estão, e de acordo com a necessidade, nos articularmos e desdobrarmos cada vez mais em outros núcleos. 5. Não é a lógica da ausência de recursos para manutenção. Seria risível, indigno, vergonhoso, vexatório e até assustador, pois, primeiro, todo orçamento sério e responsável teria obrigatoriamente que contemplar tal necessidade. E segundo, para onde o comando fosse deslocado, sua nova sede, mesmo que fossem contêineres ciganos, teria que ser manutenido. Despesas. Seria o caso, então, de outros órgãos a seguir o exemplo da atual Polícia Militar, em querer manutenir-se e modernizar-se na venda de seus próprios. Seria o caso de outros órgãos também copiá-la para obter recursos extra-orçamentários. A Secretaria de Educação poderia vender 5 escolas por mês. A Secretaria de Saúde poderia vender um hospital por mês.
A Petrobras poderia vender um poço de petróleo a cada semestre. O Instituto Chico Mendes poderia vender a cada bimestre um seringal para obter recursos para modernizar-se e manuter-se. Enfim, não conseguimos vislumbrar dentro de um enfoque científico qualquer suporte técnico, operacional, tático ou estratégico que amparasse a iniciativa da venda do quartel-general da PM. Não conseguimos vislumbrar em termos de respeito profissional ao homem e mulher policial militar e funcionalidade das instalações PM como um comando obraria em sua missão diuturna de comandar 65 mil homens e mulheres fardados e armados com o poder de vida e de morte sob seus semelhantes, com necessidades logísticas monstruosas e terríveis, as quais cada uma demanda lugar seguro e compatível para apoiar a tropa, com material bélico, almoxarifado, tesouraria, rancho, alojamento, salas de aula e pátios para permanência e instruções, etc. Além da necessidade de departamentalização ótima para um Estado maior, nas já acanhadas e acotoveladas, e também a necessitar melhorias, instalações do batalhão de choque. Sem falar que a qualquer momento poderá também entrar na batalha da caixa registradora das companhias imobiliárias. Ainda bem que tombada está. Não conseguimos igualmente vislumbrar como, além de fazer a polícia ostensiva, também preservar a ordem pública, artigo 144 da Constituição Federal, sem que tenhamos o mínimo de espaço físico para colocar nossos homens periodicamente, como só ia acontecer ao longo de 204 anos, em regime de sobreaviso, expediente prolongado, prontidão e ordem de marcha. Não nos esqueçamos que dos distúrbios civis são cíclicos. O que está em ordem hoje, amanhã poderá não estar. Facilmente, independente de qualquer ideologia nas grandes cidades, principalmente, uma massa humana pode se transformar de aglomeração em multidão. Daí enturba e turma multa. E nesses casos, somente as polícias militares, por capitulação constitucional e competência profissional, historicamente, têm conseguido evitar a dissolução do Estado/governo, evitando males inimagináveis. Portanto, aqueles que inadvertidamente têm criticado que quartéis de polícia são grandes, têm campos de futebol, ginásios de educação física, grandes alojamentos, etc., estão a apostar no caos, nos massacres, nos grandes desastres, na morte coletiva de brasileiros por ocasião de distúrbios civis. Essas pessoas, seja por inocência, ignorância, desconhecimento, romantismo exacerbado ou caracterizada má-fé, são um mal para a população fluminense. Finalmente registramos que estamos a ver, sim, na venda do quartel-general da Polícia Militar, a lógica das 336 moedas, que já foi 360, já foi 400, talvez baixe para 250 daqui a pouco. E a lógica do desamor institucional e do desconhecimento total e absoluto a respeito de 204 anos de luta, preservação de serviço, prestação de serviço e proteção à sociedade por parte da gloriosa Corporação Policial Militar. C. A lógica da obediência, a exemplo da venda da nossa Escola Superior de Polícia Militar um ano atrás, a irrefreável sanha da especulação imobiliária, a atropelar, sepultar, destruir qualquer coisa que lhes ouse opor obstáculos na busca dos cada vez maiores ganhos. Essas pessoas não têm compromisso com a história e nem com o sangue policial militar derramado. Nós temos. Vamos encerrar falando um pouco de história ou ressentimento. No espaço físico de solo pátrio, denominado Quartel-General da PM, localizado na Rua Evarista Veiga, número 78, não ficam só sediadas as vetustas instalações do nosso Comando Geral. Lá estão imersos e vagueantes também os espíritos de brasileiros que para ali foram em outrora hospital
terem a sua qualidade de vida melhorada. Estão imersos e vagueantes os espíritos dos religiosos capuchinhos da Ordem dos Barbonos, que ali passavam suas longas vidas a conversar com Deus. Lá está a primeira muda de café plantada no Brasil. Lá vagueiam os garbosos espíritos dos fundadores e mantenedores dos destinos da ínclita Irmandade Nossa Senhora das Dores, entre eles do imperador Pedro II, fundador de sua imperial capela, erguida para homenagear os heróis da Guerra do Paraguai. Lá estão imersos e vagueantes os espíritos do Marechal Vidigal, comandante da Guarda Real de Polícia, do Brigadeiro Castrioto, primeiro comandante da Polícia Militar do antigo Estado do Rio de Janeiro, do Major Portugal, conselheiro de Dom Pedro I, dos coronéis Assunção e João José de Brito e todas as suas tropas, heróis da Guerra do Paraguai, do Duque de Caxias, que comandou a Polícia Militar durante 7 anos, do Marechal Hermes da Fonseca, chefe do Estado-Maior, comandante da PM e presidente da República, do saudoso coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira e tantos outros brasileiros ilustres, e principalmente por lá vagueiam os ensanguentados espíritos e ou as memórias, ou ainda as claudicantes presenças físicas dos mais de 5.000 policiais militares mortos ou feridos, amputados, tetraplégicos, loucos, arruinados física e mentalmente. Principalmente por esses heróis sociais, pelo perceptível e permanente cheiro das gotas, ribeiros e igarapés de sangue que a criminalidade fez brotar de suas veias, por estarem defendendo os homens, mulheres e crianças do nosso estado do Rio de Janeiro, sangue esse entranhado em cada grão de areia, formador daquele divino solo que não podemos desistir. Queremos também que nossos espíritos por lá vagueiem, quando nossa hora chegar, até a eternidade, junto com nossos bicentenários heróis. Nós temos esse direito. O quartel-general da Rua Evaristo da Veiga, número 78, tem que continuar com a sua vocação de eternidade, para o bem de toda a população fluminense. Nós, a Polícia Militar, todos os nossos ancestrais e descendentes, e a polícia e a população fluminense, precisamos de todo e qualquer centímetro quadrado do solo pátrio do quartel-general da PEMERG. Ele é nosso, não foram os homens, foi a história que nos deu. Por isso, somos contra, radicalmente contra, irreversivelmente contra a venda do quartel-general da PM e ou qualquer outro patrimônio da Polícia Militar. Para isso, contamos com o espírito patriótico de todo PM vivo ou morto.